Olá, pessoal. Nas nossas 9 videoaulas anteriores, nós fizemos uma análise dos poderes administrativos, destacando os principais aspectos acerca desses poderes. Mas é fundamental que a gente aplique o conhecimento que nós dividimos nessas últimas aulas, elaborando e fazendo exercícios para que as noções que foram até então expostas sejam fixadas. Então, nesse momento, a gente vai passar a análise de algumas questões atualizadas acerca da unidade poderes administrativos. Evidentemente que quando a gente vai falar desses exercícios, algumas questões podem eventualmente trazer outras questões que não estão ligadas a poderes, mas que têm alguma relação com os poderes, em matérias que talvez sejam vistas no futuro, enfim. Então é importante que a gente tenha essa percepção, mas evidentemente que o núcleo central dos exercícios está associado a poderes administrativos. Então foram escolhidas algumas questões do CESP, atualizadas, para que a gente possa fixar essa discussão que nós tivemos até então. Então vamos passar para a lousa, para que a gente possa ler os enunciados e em seguida fazer a análise de cada item específico. Vamos para a lousa. Primeira questão. Com fundamento no poder disciplinar, a administração pública, ao ter conhecimento de prática de falta por servidor público, pode escolher entre a instalação ou não de procedimento destinado a promover a correspondente apuração de infração. Ora, é fundamental ressaltar que o poder público ele não vai ter a discricionariedade de apurar ou não uma infração disciplinar. Se o servidor público competente para receber a denúncia recebe uma denúncia, recebe uma representação contra um servidor público, ele terá a obrigação de instaurar contra esse servidor um processo disciplinar, uma sindicância. Ele não tem a faculdade de decidir se vai abrir ou se não vai abrir a sindicância, se vai abrir ou se não vai abrir um processo disciplinar contra o servidor público. Não é dado a ele, agente público, essa discricionariedade entre decidir pela instauração ou não desse processo. Terá que fazê-lo obrigatoriamente. Então, quanto à obrigatoriedade de instaurar um processo disciplinar contra o servidor, ele não tem a faculdade de instaurar ou não instaurar. Ele vai ter que instaurar obrigatoriamente. Agora, o que poderá eventualmente ser discricionário, diante da infração praticada e da pena a ser prevista para aquela infração, o tipo de pena que vai se aplicar ao servidor público. Porque existem alguns casos de poder disciplinar em que o gestor público, o agente público, não tem a liberdade de escolher a pena, dentre penas eventualmente previstas. Tomando como parâmetro a 8112, lá no artigo 127 dessa lei, estão elencadas as infrações que podem ser, as penas que podem ser aplicadas ao servidor público que comete infrações. E um pouco mais adiante, no artigo 132, estão previstas as infrações que sujeitam o servidor público à pena de demissão. Então, se o servidor público incorrer em uma daquelas penas, o servidor público não terá a possibilidade, o agente público não terá a possibilidade de aplicar outra pena que não seja aquela. O servidor público que praticou atos de corrupção, existe a possibilidade de aplicar pena diversa à demissão? Não existe. O servidor público que causou lesão aos cofres públicos, a lei faculta a possibilidade de aplicar outra pena que não seja a demissão? Não faculta. Então, naqueles casos, a aplicação da pena será, ou seja, vinculada. O agente público será demitido. Agora, há outras situações, como em caso de reincidência de infrações administrativas sujeitas à advertência, que o servidor público estará sujeito a uma suspensão de 1 a 90 dias. Aí sim, o legislador outorgou ao agente público a discricionariedade de escolher uma das penas possíveis. Pode ser suspensão de 1, de 10, de 15, de 30, 60 ou 90 dias. Aí não existe uma pena pré-definida, tem que ser aquela pena. Não, existem várias penas. E de acordo com a gravidade maior ou menor da infração, aí sim o Estado poderá aplicar uma pena mais grave ou menos grave, a juízo da razoabilidade, a juízo da discricionariedade administrativa. No entanto, a escolha da pena pode ser discricionária, como em casos como esses, ainda que em outros não seja vinculada. Agora,
Quanto à obrigação de instaurar o processo disciplinar contra o servidor público, aí não existe discricionariedade. O agente público é obrigado a fazê-lo, ele não tem a faculdade de instaurar esse processo ou não instaurar, terá que instaurá-lo obrigatoriamente. Ou seja, não existe liberdade discricionária para agir na instauração. Pode existir na aplicação da sanção. Dessa forma, e a gente volta aqui para o quadro, para ler novamente a questão em função da análise, a gente respondê-la, quando ele diz, com fundamento no poder disciplinar, o Estado, ao ter conhecimento de prática de falta por servidor público, pode escolher entre instaurar ou não o procedimento destinado a promover a correspondente apuração de infração. Está equivocado, porque ele não tem a faculdade, né, de escolher, ele não tem a liberdade de escolher entre, né, a instauração ou não de procedimento destinado. Daí porque essa assertiva, né, estaria falso, né, assertiva estaria falso, ou seja, esse item da questão, né, estaria falso. Passamos então ao item seguinte, quando se indaga o poder de polícia administrativa se confunde com a discricionariedade. Ora, a doutrina costuma apontar como um dos traços do poder de polícia a discricionariedade. O Estado teria, né, quando realiza o poder de polícia, uma certa liberdade discricionária. No entanto, como nós vimos aqui em aulas passadas, de fato, a discricionariedade aparece como um traço do poder de polícia, um atributo do poder de polícia em algumas situações. Porque haverá situações em que o poder de polícia não será discricionário, será vinculado. Né? Há situações em que a legislação não dá ao agente público a liberdade de agir ou não agir. Ele vai ter que agir. E só existe um caminho pré-definido em lei. Desta forma, falar-se que o poder de polícia confunde com a discricionariedade é um equívoco, na medida em que, primeiro, ser discricionário é um atributo, uma qualidade, uma característica que nem sempre está presente, porque haverá situações em que o agente público vai exercer o poder de polícia e será vinculado. Daí porque se diz, embora ele seja essencialmente discricionário, embora ele seja basicamente discricionário, em alguns casos o poder de polícia será vinculado. Até comentamos esse exemplo na aula que falamos do poder de polícia, tomando como parâmetro, por exemplo, uma fiscalização do trânsito, por algum órgão de trânsito de algum estado, de algum município. É evidentemente que fazer ou não fazer a blitz é discricionário. Ou seja, o Estado vai resolver se faz a blitz hoje, amanhã, todo dia, enfim. A escolha do local, das ruas, tudo é discricionário. Mas haverá infrações de trânsito em que o agente público, diante dela, não vai ter a liberdade de agir ou não agir. Ele vai ter que agir obrigatoriamente. E aí seria vinculado. Por isso, dizer que o poder de polícia confunde-se com a discricionariedade seria uma afirmativa que também estaria errada. Daí porque o segundo item da nossa lista de exercícios está errado, na medida em que ele não se confunde, né, com o poder de polícia. Ou seja, o item, né, também estaria falso. Passamos em seguida ao terceiro item. O Estado pode delegar o exercício do poder de polícia, né, a uma empresa privada. Ora, existem algumas funções estatais que são inerentes ao próprio Estado, que são indelegáveis a particulares. Haveria uma impossibilidade de delegar tais atividades a particulares, ou seja, serviços públicos que seriam indelegáveis, em que a delegabilidade não se coaduna com a essência do serviço. E entre, né, tais serviços, né, entre tais atividades, se insere o poder de polícia. Muitos defendem que o poder de polícia, por exigir o jus imperi do Estado, por exigir o poder estatal, ele seria insuscetível de delegação a particular. Empresa privada não poderia exercer o poder de polícia. Até porque, e aí é bom que se frise isso, fazendo uma relação com o direito tributário, lá no artigo 78 do CTN, né, está conceituado o poder de polícia. E nós vimos aqui que o CTN conceitou o poder de polícia porque o poder de polícia ele pode ensejar a cobrança de uma taxa. De repente, o poder de polícia, para ser exercido, está condicionado ao pagamento de uma taxa em algumas situações. Ora, quem é que pode cobrar taxa? É o Estado.
O Estado é que tem esse poder de cobrar tributo. Daí porque, né, é equivocado admitir-se a possibilidade do poder de polícia ser delegado à empresa privada. Trata-se de uma atividade que é essencial do Estado, que é inerente ao Estado, que constitui a própria razão de ser do Estado, daí porque ser insuscetível à delegação a particulares. Então a doutrina majoritária não admite a possibilidade do poder de polícia ser delegável a particulares. É uma atividade própria do Estado, inerente ao Estado, típica do Estado, em que não é cabível a delegação a particulares. Por isso que a assertiva, o item 3, também estaria falso pela impossibilidade de se delegar o poder de polícia à empresa privada. Passamos então ao item 4, a questão 4. Leiam juntamente comigo. Segundo o entendimento majoritário na doutrina e na jurisprudência, admite-se a delegação do poder de polícia à pessoa da iniciativa privada, prestadora de serviços públicos de titularidade do Estado. Esse item 4, a gente já pode, desde já, né, dizer que está falso, na medida em que ele se assemelha bastante, né, ao item anterior. Acabamos de ver que o poder de polícia é indelegável a particulares. O Estado, ele até delega a particulares a competência para prestar determinado serviço público. Então, a delegação de serviço público a particular é possível. Nós temos hoje no Brasil N serviços públicos que são prestados por empresas privadas. Telefonia fixa, telefonia móvel, energia elétrica, transporte coletivo urbano, enfim. Existem, sim, alguns serviços públicos em que é delegável, né, em que seria delegável a particulares. No entanto, o poder de polícia não se enquadra aí, não é uma atividade delegável. Então, essa questão 4ª está muito parecida com a questão 3ª, né, sendo impossível essa delegabilidade, né, a empresas privadas. Vamos passar, então, para a questão 5. Peço que vocês acompanhem a leitura da questão. 5ª. A proporcionalidade é elemento essencial à validade de qualquer atuação da administração pública, salvo nos atos de polícia. Ora, nós sabemos que o moderno direito administrativo tem uma relação muito grande, né, como muitos outros ramos do direito, constitucional, enfim, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Evidentemente que quando o agente público age, quando o agente público atua, mesmo diante de situações em que a legislação lhe outorga um certo espaço discricionário de liberdade, né, é razoável que esse agente haja com prudência. Esse agente deve agir com razoabilidade, ele deve ser justo, proporcional, adequado. A opção que ele escolhe, dentre as opções possíveis, deve ser a mais razoável. Então, evidentemente, que em qualquer atuação estatal de qualquer agente público, o respeito à razoabilidade, o respeito à proporcionalidade aparecem como princípios cogentes que não podem ser afastados. Por isso que o respeito à razoabilidade, à proporcionalidade no poder de polícia também é necessário. Se a legislação prevê para infrações mais brandas, penas mais brandas, e para infrações mais graves, né, penas mais graves, e o agente público tem a liberdade de, à luz do caso concreto, aferir se a infração é branda, média, grave, e, consequentemente, escolher a pena mais proporcional, mais justa, ele não pode, diante de uma infração branda, infração simples, aplicar a pena mais grave. Porque isso, com certeza, né, vai gerar injustiça, vai gerar lesão a interesse do administrado. Então, nesse contexto, a proporcionalidade também está muito presente no poder de polícia. Até porque a legislação, em muitas situações, confere ao agente público, né, caminhos a escolher. E ele deve escolher aquele caminho que seria mais consentâneo com o caso concreto. Então, desta forma, tais princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, eles não aparecem como princípios que devem nortear apenas a atuação do julgador quando julga, né, no âmbito do Poder Judiciário, mas também deve nortear a atuação de qualquer agente público quando exerce suas funções, principalmente quando o legislador assegura ao gestor público, ao agente público, certos espaços de liberdade de atuação. Por isso que o respeito à proporcionalidade aparece como um princípio fundamental, a fim de que o agente público não vá além do que ele deveria ir. Então, esse princípio da proporcionalidade
também estaria presente no poder de polícia, né? O Estado deve ser justo, proporcional, adequado ao escolher a pena dentre as penas possíveis. Então, desta forma, o item 5, né, pela parte final, também, né, estaria falso, seria uma assertiva que também seria, né, falso. A gente encerra, né, nessa nossa primeira aula de exercícios relativa a poderes. Na próxima aula a gente vai dar sequência com os demais exercícios.